Olá, para quem está assistindo essa retransmissão, eu vou iniciar passando um vídeo que vai falar um pouquinho do que a gente vai ver no assunto de hoje. Esse é um vídeo que a gente criou da qualidade corporativa. Olá para quem está entrando, Arquilegolar. Ah, é arquiteta também, né? Coisa boa. Diz aí se é arquiteta. Esse é o vídeo então que a gente fez para a qualidade corporativa, que fala de como é que os ambientes podem influenciar na satisfação das pessoas. Oi, Lúcia, tudo bom? Olá! Esse é o vídeo que a gente fez para introduzir o conceito da qualidade corporativa. Rapidinho, só estou passando ele. Esse é o nosso mascote, o nosso bonequinho da qualidade corporativa. Olá para quem está entrando. Já vou inverter a câmera daqui a pouquinho. Olá, Marco. DJ Paulo Vitor. Olá, quem está entrando. Olá, DJ Paulo. Esse é o vídeo que a gente está trazendo da qualidade corporativa só para introduzir um pouquinho o assunto que a gente vai falar. Então esse vídeo tá no... Olá, boa noite, pessoal. Deixa eu só cancelar para não continuar tocando. Muito bem-vindos todos que estão entrando. Eu sou a arquiteta Priscila. Acho que tem gente que não me conhece aí. A Lúcia, eu sei que nós já nos conhecemos. Rapidamente eu vou me apresentar então. Eu sou arquiteta, eu sou especialista em projetos para ambientes de trabalho. Hi from friends, olá. Já faz algum tempo, desde 2014, aí, que a gente está trabalhando com esse foco para sedes de empresas e ambientes em geral de trabalho, inclusive home office, né? Porque quando nós iniciamos o nosso trabalho de arquitetura, a gente sempre trabalhou muito voltado na parte do mercado imobiliário, na parte de prédios residenciais. Então acontecia que a gente trabalhava sempre para um grupo de investidores, para uma construtora, e daí a gente não conhecia os clientes finais, né? Então a gente projetava algo mais geral, algo mais genérico para um mercado imobiliário. E quando a gente começou a atender sedes de empresas, e também clientes físicos residenciais, a gente percebeu que a gente precisava, que existia uma expectativa muito específica e que a gente precisava... Olá, oi Lúcia! E que a gente precisava fazer um projeto muito mais assertivo, muito mais detalhado, porque os espaços físicos influenciam diretamente na satisfação das pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente começou a fazer alguns projetos para sedes de empresas e a gente recebeu feedbacks do quanto as equipes tinham mudado a forma de trabalho delas nessas novas edificações. Né? E quando a gente viu isso, eu acho que quem é da área da arquitetura deve entender o que eu estou falando, a gente viu o quanto a responsabilidade que o arquiteto tem de projetar uma edificação que vai mexer tanto na forma das pessoas viverem, né? Sim, frio. Aqui no sul tá bem frio nesse momento. Gente, eu sou de Porto Alegre. A nossa empresa é aqui em Porto Alegre, mas a gente trabalha para diversas regiões, porque a gente tem serviço de projetos e consultorias presenciais e online. Eu já estava fazendo alguns periscopes há um tempo atrás, fiquei um tempo sem fazer e vou explicar agora por quê, tá? Eu acompanho e sigo várias pessoas aqui no Periscope. Eu não sei se vocês conhecem o Conrado Adolfo. Ele é um cara aí expert em marketing digital. E eu lembro que uma vez ele falou assim, ó, que para quem gera muito conteúdo, né? Eu tenho gerado muito conteúdo, muitos vídeos, muitos artigos, enfim.
que chega um momento em que a gente começa a repetir tanto o mesmo assunto que às vezes a gente para de falar algumas coisas, né? E daqui a pouco é interessante a gente conversar com o nosso público, com os nossos seguidores, para ver o que eles querem saber, né? Daqui a pouco a gente está falando já uma linguagem que não é mais a linguagem que as pessoas querem ouvir, né? Então, olá, Adri, pessoal que está entrando. Então, eu fiz uma pesquisa de conteúdo no início desse ano e foi muito bacana. Eu tive muito feedback e recebi 58 perguntas sobre o tema de arquitetura para ambientes de trabalho. E o título deste Periscope é uma das perguntas, tá? Então, a minha ideia é, eu quero responder a cada uma dessas pessoas que perguntaram. Eu ia fazer vídeos disso, mas eu disse, vou fazer Periscope, porque também já se aproveita o vídeo e eu consigo interagir com quem está ao vivo também. Então, para quem tiver algum questionamento também sobre este tema, essa pergunta que a gente vai falar hoje. Gente, quem puder, compartilha essa apresentação, esse Periscope com seus amigos aí, deem coraçõezinhos também. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém dá um ok aí? Estão me ouvindo bem? Luz tá boa? Oh, obrigado por ter convidado os seguidores. Gente, então qual que é a pergunta, tá? Agora que a gente vai começar a falar. Eu recebi uma pergunta da Gislaine, perguntando qual o impacto que o ambiente de trabalho exerce na satisfação e na produtividade dos colaboradores. Bom, quando a gente fala em satisfação e quando a gente fala em produtividade, eu acho que talvez vocês concordem comigo, tá muito relacionado as duas coisas. Porque quando a gente se sente bem num lugar, consequentemente, a gente fica mais motivado, a gente fica mais engajado e a gente produz mais, produz melhor, né? Olá, Caroline, tudo bom? Então, como é que o ambiente, como é que a gente faz para a gente se sentir bem, né? Como é que a gente fica satisfeito em um ambiente de trabalho? Olá, pessoal que está entrando. E foi bastante interessante que também no início desse ano eu trabalhei em conjunto com uma coach. Oi, Lúcia, que bom. Com uma coach que é parceira minha e ela estava fazendo um trabalho numa empresa em São Paulo e daí ela estava aplicando diversas técnicas porque faltava os profissionais dessa empresa, eles estavam muito insatisfeitos. Eles não estavam motivados, eles não estavam engajados. E ela passou a aplicar técnicas de coach para motivar essas pessoas. E daí ela entrou em contato comigo, porque ela disse assim, Pri, eu estou acompanhando o teu trabalho da qualidade corporativa, eu percebi já ela me dizendo, né, da influência do espaço físico na motivação das pessoas. Olá, Leordo. Olá. E Gisele, desculpa, agora que eu vi. Tudo bom, Gisele? Então, essa pessoa, essa coach, né, que fez esse trabalho interno com as pessoas, percebeu que não adiantava só mexer no interno das pessoas, que a gente também tinha que mexer no externo. E a gente fez um trabalho em parceria e foi muito bacana. Então, o que eu quero trazer com isso, tá? Que nem sempre adianta a gente só trabalhar um interno ou só um externo, porque ambos influenciam. Tá? Então, essa pergunta da Gislaine, como é que o ambiente pode impactar na satisfação e na produtividade? Ele impacta diretamente na satisfação das pessoas e, consequentemente, isso gera uma produtividade. Porém, sozinho, se a gente trabalha só o ambiente, não vai resolver 100%, né? Então, a gente precisa trabalhar ambos. Mas é bem interessante porque às vezes a gente faz trabalhos internos de motivação das pessoas e a gente vê que os profissionais eles ficam mais motivados, mas eles voltam para o seu local de trabalho e eles não se sentem bem ali. E isso desmotiva. E eu estou dizendo isso porque isso aconteceu comigo. Eu amo arquitetura, eu amo o que eu faço. Mas chegou um momento, eu fiz uma reforma no meu local de trabalho e eu passei a dividir a sala onde eu trabalho com outra pessoa e eu fiquei com uma mesa bem pequenininha. E, gente, cada vez que eu tinha que entrar para trabalhar ali, eu já me desmotivava. Porque aquela sala era pequena, era bagunçada, eu mal conseguia abrir a planta em cima da mesa para trabalhar. Então, por mais que eu estava super afim de fazer o meu trabalho, o ambiente físico não estava colaborando para isso. E eu me desmotivava.
E eu vou dizer para vocês que eu demorei muito tempo para entender isso, para entender dessa ferramenta que é o espaço físico, né? Eu fui fazer coach, eu fui fazer meditação, eu fui fazer tudo que me diziam para fazer. Precisa tu tá com falta de foco, que eu dizia, eu não tô conseguindo me concentrar, e daí as pessoas diziam, bom, então vai fazer a meditação. E claro que tudo isso ajuda, é isso que eu tô falando. O lado interno a gente precisa sempre trabalhar, mas o externo também. Porque eu chegava para trabalhar no escritório, eu entrava na minha sala e eu me desmotivava. Então tá tudo relacionado, tá tudo junto. Na semana passada, a gente fez uma palestra, segunda-feira passada, eu fiz uma palestra online com a Fabiola Hope, que trabalha a parte de aromas e também de cores, tá? Ela é uma especialista em terapias alternativas. E a gente justamente falou sobre a influência do espaço físico na satisfação das pessoas. Eu vou compartilhar com vocês um pedacinho dessa apresentação só para mostrar quais elementos, se a gente tivesse que linkar, né, essa pergunta que a Gislaine fez, de qual é o impacto do ambiente na satisfação das pessoas, se a gente tivesse que linkar que elementos do espaço influenciam diretamente na satisfação, tá? Eu vou compartilhar então com vocês, deixa eu virar aqui a câmera. Gente, vocês estão conseguindo ver? Opa, deixa eu ver aqui. Tá, vamos abrir aqui essa apresentação. Então, rapidamente aqui eu vou mostrar para vocês. Os ambientes influenciam na satisfação das pessoas, tá? É o que a gente estava falando, então, até agora. Mas como que eles influenciam? De que forma, né? De que forma que as pessoas se sentem bem? De que forma que a gente gera esse bem-estar? Esse bem-estar é um bem-estar que pode ser físico. Então, se a pessoa ela tá fisicamente confortável, fisicamente saudável, ela se sente bem, tá? Então, ela gera um bem-estar físico. E isso está diretamente relacionado com normas. Existem normas de saúde e segurança nos ambientes que a gente precisa adequar para que as pessoas tenham essa segurança física, essa segurança de bem-estar físico. Olá, quem está entrando. Mas também a gente trabalha o bem-estar mental. Não adianta só a gente aplicar normas. A gente precisa também trabalhar a parte da ambientação, porque nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos, então a gente sente tudo. A gente tem aí um lado psicológico, né? Um lado mental que também influencia na nossa satisfação. E isso a gente trabalha na parte da ambientação dos espaços. Então, esse é um exemplo de uma sala aqui, de um projeto no escritório que nós fizemos. Nessa sala, uma sala de um prédio comercial, a gente tinha que colocar 8 estações de trabalho, 8 pessoas trabalhando, tá? O que é a primeira coisa que a gente faz? A gente aplica normas, tá? Então, aqui já é o posicionamento dessas mesas. Era um trabalho que eram 8 pessoas que trabalhavam em equipe, então a gente posicionamos elas frente a frente e trabalhamos a parte do bem-estar físico. O que é isso que eu estava me falando? Quais são esses elementos? É a parte de ergonomia, né? Então, a gente define tipos de cadeiras que tenham regulagens necessárias e específicas, dimensionamento de mesas, distância do monitor para a cadeira, né? Para os olhos da pessoa. Então, tudo isso a gente avalia, questões ergonômicas do espaço, que existe normas, tá? A gente tem que seguir normas. Também a questão da iluminação é a mesma coisa. Então, existe uma quantidade de lux, que a gente chama, que a gente precisa ter em cima das mesas. Isso a gente mede, isso a gente faz um projeto de iluminação para atender, para cumprir normas. A parte da acústica, isolamento acústico, também tem normas de quanto é o máximo de ruído que se pode ter em um ambiente. E da mesma forma a climatização. A gente precisa se adequar a uma determinada temperatura para que as pessoas se sintam bem, que elas tenham esse bem-estar físico, não tenham nenhum problema de saúde. Porque cumprir normas, gente, não é só... tem vários fatores do porquê cumprir normas, né? E um deles, para quem é empresário sabe disso, que se por acaso algum funcionário desenvolve alguma doença, algum problema físico em função do ambiente de trabalho, ele pode aí correr o risco de ter uma causa trabalhista, né? Então, esse é um assunto muito sério que a gente precisa estar adequado. Porém, como eu falei antes, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Então, quem vai trabalhar aí vai ser influenciado por tudo. Não só pela ergonomia, iluminação, acústica e climatização. Mas vai ser influenciado pela cor, vai ser influenciado pelos cheiros, vai ser influenciado por uma presença de vegetação. Então, são vários elementos. Então, é o que a gente chama de ambientação. Esse projeto, então, depois que a gente fez isso, a gente ambientou ele.
tá? A gente trouxe esse lado do bem-estar mental. A gente identificou quem eram as pessoas que trabalhavam aí, quais eram as atividades que elas tinham que cumprir e quais as características dessa sala que a gente também precisava levar em conta, né? Então, a gente foi além de normas, e isso que a gente chama de ambientação. A gente trabalhou as cores, essa sala era uma sala muito fria, então a gente precisava aquecer, a gente precisava trazer cores quentes, que a gente chama, né? Esses tons de laranja, amarelo, enfim. Também é uma sala onde a atividade permitia a comunicação e devia ter comunicação, então são essas cores que ativam essa nossa habilidade de interação e comunicação. A gente trouxe elementos naturais, então aqui do lado tem uma vegetação, madeira, né? Madeira nas mesas, no piso. Existem pesquisas aí que mostram que aumenta em 15% a nossa sensação de bem-estar quando a gente está próximo e quando a gente está enxergando elementos naturais, né? A questão dos aromas, que na palestra de segunda passada a Fabíola falou muito, os cheiros, né? Por que às vezes a gente está incomodado com uma situação? Porque tem um cheiro que não agrada, né? Mas a gente também, dentre os cheiros e os aromas que agradam, a gente pode selecionar aqueles que são mais específicos para a atividade que a gente precisa cumprir, né? Então, se a gente precisa ser criativo, se a gente precisa gerar... Oi, Cristiane! Madeira verdadeira ou sintética, tu sabe que nesta pesquisa que apresentou essa influência de 15% na sensação de bem-estar com a presença da madeira, vale qualquer tipo de material que represente a madeira, tá? Porque hoje em dia é muito difícil tu conseguir manter uma manutenção da madeira natural. Então a gente tem aí diversos materiais que são muito semelhantes, que a aparência deles é muito semelhante à madeira e vai continuar passando essa sensação de aconchego, de bem-estar que a madeira traz, né? Então tem inúmeras outras opções aí hoje no mercado, inclusive pisos de porcelanato que representam a madeira muito bem, inclusive com a questão da textura, das ranhuras, que são muito mais práticos de se manter, de limpar, enfim, mas dão esse aspecto mais acolhedor, tá? Então a gente estava falando dos aromas, questão da organização, né? A gente ter uma quantidade de armários para acomodar as coisas. Dentro do quesito aroma, foi considerada a emissão de... Não consegui ler. Por favor, se você puder colocar de novo. Mas a questão da organização, porque quando a gente está com muita coisa em cima das mesas, bagunçado, a gente também não consegue trabalhar bem, né? Então, observem, a gente está ambientando esse espaço. Ele está totalmente de acordo com as normas, tá? Mas tem vários outros elementos aí que também estão trazendo outras sensações. Olha só que a gente falou antes da questão das cores, a gente poder ter, além de uma iluminação de trabalho, ter uma iluminação indireta aqui pelo forro, ó, com uma outra cor, com uma cor mais quentinha, uma cor mais amarelada, também traz esse aspecto do bem-estar, né? Então, são vários outros elementos que, além de normas, também influenciam. A questão da personalização, neste caso, era um ambiente onde tinha muitas mulheres, então ter um espaço adequado para elas poderem colocar as suas bolsas, os seus casacos, enfim, mulher normalmente tem mais, precisa de mais áreas de armazenamento. Aqui tinha uma pessoa que trabalhava e que ela precisava de mais luz do que as demais, por uma questão visual dela própria, então a gente coloca a luminária de mesa. Enfim, eu tô querendo mostrar para vocês que tem diversos outros fatores no ambiente que a gente também precisa levar em consideração na hora de ambientar esses espaços, tá? Então, é de chegar e de observar o ambiente onde a gente está e ver de que forma, o que está nos influenciando. Deixa eu só... Olá. Então, esse eu trouxe é um exemplo que a gente apresentou na semana passada. Quem estava perguntando ali sobre os aromas, eu posso te passar direto o contato da Fabíola Hope, tá? A gente não entrou muito em detalhe de emissões, da parte mais química, enfim, mas a Fabíola, ela é especialista, ela é proprietária da Hope Soul, cosméticos emocionais, então ela tem toda a parte de aromaterapia, né? Então, que a gente entrou e falamos um pouco sobre esse assunto. Mas, enfim,
Voltando à pergunta da Gislaine, né? De que forma que o espaço físico, o ambiente, pode influenciar na satisfação e consequentemente, na produtividade das pessoas? Gente, influencia por diversos elementos. Tudo que a gente enxerga no espaço, se a gente está se sentindo bem agora ou não, é resultado do espaço onde a gente está inserido. E da nossa, obviamente, do nosso equilíbrio interno e da forma como a gente está internamente, tá? Mas vale a pena observar, às vezes eu já tive casos de clientes, tá? Que estavam com sérios problemas de relacionamentos, de clima das organizações, das empresas, e que eles já tinham aplicado diversas estratégias de integração de equipes, enfim, e depois se deram conta de que o problema era o espaço físico, era a forma como as pessoas sentavam, era o layout dos ambientes, era a iluminação, era a acústica, né? Normalmente, empresas onde a gente tem uma área muito aberta, que é uma tendência, que essas escritórios open space, existe problemas de ruído e não tem como tu te manter concentrado e se sentindo bem em um lugar onde tem muitos ruídos externos. Então, assim, são vários elementos que têm norma e que devem ser cumpridos, né? É uma questão de legislação, senão isso traz riscos para as próprias empresas. Mas também a questão da ambientação. Não tem norma para cor de parede, né? Mas faz toda a diferença do mundo a gente, né, conforme uma determinada atividade, colocar uma parede branca ou uma parede com uma cor que vai ativar e que vai estimular uma determinada habilidade no profissional. E, consequentemente, assim, ele vai se sentir melhor, ele vai produzir mais e vai ser bom para os resultados da empresa. Então, era essa a sugestão que eu queria trazer hoje, para parar e observar o espaço físico, porque sim, respondendo à pergunta da Gislaine, o ambiente ele impacta diretamente na satisfação e, consequentemente, daí na produtividade das pessoas, tá? Gente, ficou alguma dúvida sobre este tema? Legal, obrigada pelas dicas, que bom, Cristiane. Se vocês tiverem perguntas também sobre ambientes de trabalho, sobre arquitetura nos ambientes de trabalho e quiserem me escrever para que eu apresente aqui e retorne respondendo as perguntas, deixa eu passar para vocês o link. Deixa eu virar de novo. Opa! Foi não. Aqui é o link, tá? Onde a gente está recebendo essas perguntas, bit.ly/pesquisa de conteúdo, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem lá, é bem rapidinho o cadastro, só deixem seu nome e o e-mail também para eu poder depois mandar essa gravação por e-mail, caso você não possa assistir o Periscope, tá? Isso que a Gislaine vai receber. Semana que vem, só aproveitando antes, esse é o nosso site, qualidadecorporativa.com.br. Aqui a gente divulga muito, muito, muito material, tá? Tem artigos, tem vídeos, enfim, tem um monte de coisa. Tem um monte de conteúdo mesmo, porque esse é um assunto bastante novo, pouca gente fala sobre a influência dos espaços físicos no ambiente de trabalho. Deixa eu até abrir aqui, eu tenho o site, ó. Aproveitar que a gente tá com a câmera, que a gente virou a câmera. Esse é o site da Qualidade Corporativa, tá? Aqui então tem a parte de blog, ó. Aqui a gente está colocando toda semana posts, tá? Então, a gente está trabalhando muito o assunto da criatividade, como é que o espaço físico influencia na criatividade das pessoas, e aí era isso que eu ia falar antes, já queria convidar vocês. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer mais uma palestra online gratuita com uma super especialista, gente, é a jornalista Arieta Arruda, ela é do Paraná, e ela é expert em ideias criativas, como gerar, como ser mais criativo e inovador, tá? Inclusive, esses últimos 2 textos aqui, esse aqui a gente publicou hoje, é uma parte da entrevista com ela, que ela deu um passo a passo ali, 3 dicas, uma sequência, pra gente ter mais ideias criativas, né? Ela trabalha muito com o lado interno das pessoas, então vale a pena dar uma olhada, entre vários outros conteúdos que a gente publicou aqui, né? Então, em seguida a gente está botando, eu queria convidar vocês para entrar.
Certo, gente? Então, se vocês quiserem que eu responda alguma pergunta, bit.ly/pesquisa de conteúdo. E para se inscrever nessa palestra da semana que vem, que vai ser terça-feira, às 7 da noite, é gratuito, é online, essa palestra com a Arieta, para a gente falar sobre ferramentas para ativar a criatividade e a inovação nos ambientes de trabalho, tá? Então, a Arieta vai entrar bem com esse lado humano, né? Como é que a gente se abre para ser mais criativo. E daí eu vou entrar com a parte externa. Como é que se precisa fazer uma sala, um ambiente de trabalho onde estimule a criatividade das pessoas? O que faz, tá? Então, assim, vai ser muito interessante, Essa palestra, ela faz parte de um ciclo de palestras online gratuita que a gente está fazendo ao longo de todo esse semestre, já começamos lá em abril. Então, vale a pena dar uma conferida. Para quem não assistiu às anteriores, a gente está deixando aberto no YouTube da Qualidade Corporativa até a próxima semana, até a terça-feira vão estar abertas as palestras anteriores também, tá? Então, gente, esse foi esse Periscope. Eu queria agradecer vocês que estavam online e fico à disposição aí para qualquer dúvida, tá bom? Um abraço.